Fala galera, eu sou o Léo e está começando mais um Mundo dos Mascotes. E hoje vamos trazer para vocês revelações e curiosidades dos 12 mascotes dos clubes que disputam o Campeonato Mineiro 2019. Então vai deixando aí o seu like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito e claro, clica no sininho para receber todas as nossas notificações de vídeos novos com curiosidades e informações exclusivas, galera, beleza? E já que o mundo dos mascotes é cultura e conhecimento, aproveitamos as artes dos mascotes feitas pelo artista André Fiduzzi para trazer para você curiosidades dos 12 mascotes dos clubes que disputam o Campeonato Mineiro 2019. Talvez você já saiba que o primeiro mascote do América Futebol Clube não foi o coelho, e sim o Pato Donald. Contudo, o que ainda gera muita divergência é a data de criação destes dois mascotes americanos. O próprio site do América menciona duas datas diferentes para a criação do coelho. A seção símbolos do site traz a errônea data de 1944, ou seja, um ano antes do chargista Fernando Piero Sete, o Mangabeira, iniciar sua criação de mascotes no jornal Folha de Minas. Já a seção História informa que o coelho foi criado em 1945, isto é, no mesmo ano em que o Pato Donald do América teria surgido. Esta última data seria mesmo a mais provável para a criação do coelho, se levarmos em conta a quinta reportagem da série Mangabeira conta a história dos bichos, do jornal Estado de Minas de 1966. A reportagem explica que, como o pato não agradou os torcedores americanos, Mangabeira publicou na penúltima rodada do Campeonato Mineiro de 1945 uma charge que mostraria o suicídio do pato, um ritual japonês chamado harakiri. A charge, não encontrada por minhas pesquisas, apresentaria na mesma cena o coelho como novo representante do clube, e as inspirações para a escolha seriam a esperteza, a agilidade e a cor branca do coelho, semelhante à cor da camisa principal do América à época. O Atlético Mineiro ganhou o apelido de Carijó na década de 30, mas o motivo não tem a ver com os galos, e sim com os indígenas. A verdade é que nesta época era um costume da imprensa nacional apelidar os clubes alvinegros de carijós, em referência aos índios carijós, que eram mestiços, ou seja, mamelucos, descendentes de índios e dos chamados homens brancos. Mangabeira optou então por desenhar apenas bichos e trocou a simbologia do índio pelo galo. Semanas depois das criações de Mangabeira, o chargista Aroeira, do jornal O Diário Esportivo, também criou mascotes para os clubes e sugeriu um índio para o Atlético, mas o mascote não pegou. O mascote do Boa Esporte é a coruja. Este mascote teria sido escolhido pelos dirigentes do clube nos anos 90. A inspiração seriam os ninhos de coruja que existiam desde 1991 no estádio do Boa, quando o clube ainda se chamava Ituiutaba e possuía sede na cidade de mesmo nome. Atualmente, o Boa está sediado em Varginha, mas você sabe por que o time se chama Boa Esporte? Quando o clube se mudou para Varginha, não fazia mais sentido carregar o nome da antiga cidade Ituiutaba. Então, a equipe optou por adotar parte de seu primeiro nome, Boa Vontade Esporte Clube, denominação que ostentou apenas em 1947, ano de fundação. A Caldense, campeã mineira de 2002, tem como mascote o periquito, que foi batizado de Periquitão em uma campanha de 2007. Não há muitos registros do mascote antes dos anos 2000. Contudo, em uma reportagem de 2013 do Globo Esporte, o torcedor símbolo Dácio Clemente, o Veinho, exibiu um agasalho da década de 70 que estampava uma versão do periquito da Caldense. O curioso é que o traço se assemelha muito aos mascotes do chargista Mangabeira, que me faz pensar se não seria mesmo de autoria deste artista. Que não seria impossível, já que Mangabeira teria desenhado para o estado de Minas até a primeira metade dos anos 70, e a Caldense chegou à primeira divisão mineira justamente em 1972. No entanto, o clube tem como apelido mais popular o termo A Veterana. Você sabe por quê? A Caldense foi fundada em Poços de Caldas como clube amador em 1925 e nos anos 40, com o desaparecimento de outros clubes antigos da cidade e chegada de novos times, a Caldense passou a ser o clube mais velho e um dos fundadores, Fosco Pardini, tratou de consagrar o apelido Veterana. O mascote do Cruzeiro também foi criado pelo artista Mangabeira em 1945. A
A inspiração foi o dirigente Mário Grosso, primeiro presidente do clube após a troca de nome de Palestra Itália para Cruzeiro em 1942. Na avaliação de Mangabeira, Mário Grosso era astuto como uma raposa, pois sabia contratar bons jogadores antes dos rivais. A troca de nome de Palestra Itália para Cruzeiro ocorreu devido a um decreto do governo nacional em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, que proibia símbolos ligados aos países da potência do eixo, como Itália, Alemanha e Japão, que se tornaram nações inimigas do Brasil após o país ingressar no grupo dos aliados, liderados pelos Estados Unidos, Inglaterra, China e União Soviética. O clube então se viu obrigado a trocar as cores italianas, verde, branco e vermelho, pelas cores nacionais, no caso o azul e branco, e escolheu como símbolo a constelação do Cruzeiro do Sul, presente na bandeira do Brasil. Contudo, a motivação de adotar o azul como cor principal do novo uniforme não teria sido o símbolo nacional, e sim a cor da camisa da seleção italiana. O Guarani de Divinópolis tem como mascote o tamanduá, mas você sabe o porquê deste símbolo? Em 1958, quando o Guarani ingressou na divisão de elite do futebol mineiro, o chargista Mangabeira, que tinha como missão ilustrar representações dos times no jornal Estado de Minas, lembrou que anos antes havia criado a versão de uma formiga para simbolizar o time da cidade de mesmo nome, que visitou por convite do então presidente do clube formiguense, Toscano de Brito. Sendo assim, Mangabeira concluiu que o clube de Divinópolis, cidade vizinha formiga, só poderia ter como mascote o tamanduá, o inimigo número 1 das formigas. A águia é o mascote do Patrocinense e a escolha desse símbolo teria acontecido em meados da década de 80, quando o time ainda era amador e a diretoria escolheu então um animal de força e visão para representar o clube da cidade de Patrocínio. O Patrocinense, inclusive, contava com um centro de treinamentos e clube social chamado Vila Olímpica Ninho da Águia, mas que devido a problemas financeiros e de gerenciamento foi abandonado no início dos anos 2000 e extinto por volta de 2007. Após ficar 11 anos em inatividade depois de ser rebaixado para a terceira divisão do Mineiro em 2005, o Patrocinense retornou às competições em 2016. No ano seguinte, com a desistência do Minas Boca, o Patrocinense ganhou o direito de disputar o módulo 2 do Mineiro. Terminou a competição como grande campeão, conquistando o acesso ao módulo 1 de 2018. A Águia Grená está presente também no hino do clube, e o atual mascote de campo, a Águia Louca, foi destaque nos noticiários e até em uma enquete internacional de mascotes, por causa de uma defesa espetacular em 2018. O tombense da cidade de Tombos tem como mascote o gavião carcará. O motivo da adoção desta ave como símbolo tem a ver com o campo desnivelado que o clube possuía nos anos 60, que teria um caimento de quase 4 metros. O tombense procurava jogar o primeiro tempo sempre atacando para o lado de cima, enquanto que na segunda etapa do jogo atacava para o lado de baixo, buscando definir a partida. Desta forma, os torcedores compararam a equipe a um carcará, que voa velozmente do alto para atacar a presa. A primeira e atual versão oficial do mascote ilustrado do tombense foi criado pelo ilustrador Léo, eu mesmo, em 2012, quando o clube foi vice-campeão mineiro do módulo 2 e conquistou o acesso à primeira divisão de Minas de 2013. O Tupi de Juiz de Fora tem como mascote o Galo Carijó. Embora o site do clube afirme que o mascote seria uma homenagem a um dos fundadores, o Antônio Maria Júnior, que teria o apelido de Carijó, minhas pesquisas apontam uma origem diferente para o mascote. Como já mencionado, nos anos 20 e 30, a imprensa brasileira apelidava os clubes alvinegros de Carijós, por causa dos indígenas mestiços desta etnia, e isto aconteceu também com o Tupi, como comprovam alguns jornais da época, sendo de 1923 o registro mais antigo que encontrei do apelido. Já a ilustração mais antiga encontrada é de um pôster de 1952, que figura na revista de 70 anos do Tupi. Sendo assim, acredito ser mais provável o fundador ter ganho o apelido de Carijó justamente por uma associação ao time do Tupi e não o contrário. As cores alvinegras seria, portanto, a provável fonte de inspiração para o mascote. Curiosamente, o chargista Mangabeira, que não gostava de repetir mascotes para os clubes, escolheu em 1969 um coati, animal presente na fauna de Juiz de Fora, para representar o Tupi quando o clube passou a disputar as competições da Federação Mineira de Futebol depois da extinção da Divisão Especial de Profissionais. Inclusive, em uma das charges de Mangabeira, o galo atleticano repreende o coati tupinense com a seguinte frase: "Galo sou eu, ouviu?" O Tupinambás, também da cidade de Juiz de Fora, tem como mascote o leão. O Baeta, como também é conhecido o clube, está de volta à divisão de elite do Campeonato Mineiro em 2019, após 48 anos.
A atual trajetória do clube começou com o retorno à terceira divisão estadual em 2016, encerrando 9 anos de inatividade no profissionalismo. Presente também no hino do clube, o leão teria sido adotado como símbolo em 1918, segundo informações do site oficial, e o motivo seria uma alusão à força e ao vigor deste animal. Contudo, os registros mais antigos encontrados foram o apelido Leões Rubros, do livro Tupinambás, de 1946, e a ilustração desta flâmula, de 1969, na qual a expressão tricampeão dá forma ao felino. Ambos os itens pertencem ao torcedor e ex-jogador do Tupinambás, Sidney Vieira, filho do também jogador e treinador do Baeta, o saudoso Geraldo Vieira, o Futrica. Sidney comanda em Juiz de Fora os famosos Bar do Futrica e o Futrica Associação de Futebol de Mesa. O mascote da União Recreativa dos Trabalhadores, a URT de Patos de Minas, não poderia ser outro senão o Pato, atualmente chamado de Pato Louco, e que conta com um parceirinho, o Patinho Louco. A figura do pato está duplamente presente no escudo da equipe, e o símbolo faz referência, logicamente, ao nome da cidade, Patos de Minas, que se desenvolveu a partir do povoado de Santo Antônio dos Patos, que, por sua vez, teria surgido de uma fazenda chamada Os Patos. A menção mais antiga encontrada do pato como mascote da URT é de 1997 na revista Placar. Contudo, não apenas o mascote é relativamente recente. A URT, apelidada de Trovão Azul, foi fundada em 1939, mas se profissionalizou apenas no início dos anos 90. O Vila Nova, da cidade de Nova Lima, tem o Leão do Bonfim como mascote. O personagem foi sugerido pelo chargista Mangabeira também em 1945 e lançado junto com os mascotes dos clubes da capital. O que poucos sabem, porém, é que o apelido Leão do Bonfim já existia antes de 1945 e acabou sendo uma das inspirações para Mangabeira na criação do mascote. A explicação para o apelido e mascote é que o Vila Nova foi fundado em 1908 por trabalhadores de uma mineradora inglesa, que adotaram como cores o vermelho e o branco da bandeira da Inglaterra e como apelido o leão, que figura no brasão inglês e no escudo da seleção inglesa de futebol. Já o termo Bonfim é uma referência ao bairro do Bonfim, em Nova Lima, onde está localizado o estádio do clube, o Castor Cifuentes, popularmente chamado de Alçapão do Bonfim. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, cheio de informações e curiosidades exclusivas. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que a gente possa crescer cada vez mais e trazer ainda mais fatos inéditos para você. Se você quer ver curiosidades de outros estaduais aqui no mundo dos mascotes, deixa aí o seu comentário. Quem sabe a gente não pode produzir aí novos vídeos com outras curiosidades interessantes para você de todo o país. É isso aí, eu fico por aqui e te espero no próximo Mundo dos Mascotes. Tchau!